Peste negra! A peste negra foi uma infecção bacteriana que, em menos de 5 anos, apagou 1/3 da população da Europa do mapa. A bactéria Yersinia pestis viajava escondida nas pulgas, que viviam em cima dos ratos, e os ratos viajavam em todo navio mercante que atracava em um porto. Ninguém entendia o que causava aquilo. O povo culpava os gatos, o ar envenenado, a ira de Deus. Os sintomas começavam com febre alta e gânglios inchados do tamanho de um ovo que escureciam e estouravam. Daí o nome peste negra. A morte chegava em questão de dias, às vezes horas. Vilarejos inteiros sumiam em semanas. Os corpos se acumulavam mais rápido do que dava para enterrar. Então, iam parar em valas comuns nos arredores das cidades. As pessoas abandonavam os próprios parentes doentes com medo do contágio. Os médicos da peste usavam aquelas máscaras de bico de pássaro cheias de ervas, convencidos de que o mau cheiro é que causava a doença, sem imaginar que as pulgas viajavam junto com eles. O pânico derrubou a economia, a fé religiosa e a ordem social ao mesmo tempo. Tem historiador que defende que essa tragédia acelerou o fim do feudalismo, porque com tanta gente morta, quem sobreviveu passou a ter poder de negociação. A peste negra não só matou gente, ela reescreveu a estrutura inteira da sociedade medieval, e tudo por causa de uma pulguinha que ninguém conseguiu conectar à destruição de um continente inteiro. Curtiu esse primeiro? Deixa o like agora, antes de esquecer. E se inscreve, porque essa lista tem mais 9 pandemias, e a próxima é ainda mais pesada: varíola. A varíola é um vírus que, por milhares de anos, foi o assassino mais eficiente da história humana. Só no século XX matou centenas de milhões de pessoas. Se espalhava pelo ar, por gotículas de saliva ou por contato com as crostas de alguém infectado. O vírus entrava no corpo, se multiplicava nos gânglios linfáticos e depois invadia a corrente sanguínea. No começo parecia só uma gripe, febre, dor no corpo, cansaço extremo, mas depois vinham as pústulas, cobrindo o corpo inteiro, rosto, palma da mão, sola do pé, doloridas, profundas, e deixavam cicatrizes para sempre em quem sobrevivia. De cada 10 infectados, cerca de 3 morriam, e muita gente ficava cega pelas lesões nos olhos. Quando os exploradores europeus chegaram nas Américas, trouxeram a varíola junto. Como os povos indígenas nunca tinham sido expostos ao vírus, a doença matou dezenas de milhões de pessoas, destruindo civilizações inteiras antes mesmo de qualquer exército chegar. A varíola mudou o rumo da conquista do continente mais do que qualquer batalha, mas também virou a primeira doença que a humanidade conseguiu erradicar completamente graças a uma vacina. Em 1980, foi declarada extinta do planeta, a única vez na história em que um vírus que matou tantos milhões simplesmente deixou de existir: gripe espanhola. A gripe espanhola de 1918 infectou 1/3 da população mundial e matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial inteira. Era um vírus de influenza transmitido pelo ar, mas com um detalhe aterrorizante. Em vez de matar principalmente idosos e crianças, ela golpeava com mais força adultos jovens e saudáveis, entre 20 e 40 anos. Isso acontecia porque o vírus provocava uma reação exagerada do sistema imunológico, conhecida como tempestade de citocinas. Quanto mais forte era a sua imunidade, mais violenta era a reação, e os pulmões acabavam se enchendo de líquido e sangue. Tinha gente que acordava se sentindo bem e morria antes de anoitecer. Os lábios e a pele ficavam azulados por falta de oxigênio. Os hospitais lotaram tanto que escolas e ginásios viraram necrotérios improvisados. O nome espanhola é enganoso. O vírus provavelmente surgiu em outro lugar, mas a Espanha foi um dos poucos países que não censurou as notícias sobre a doença durante a guerra. Então, o mundo assumiu que tinha começado ali. As cidades fecharam teatros, proibiram aglomerações e obrigaram o uso de máscaras, medidas que, um século depois, se repetiriam quase idênticas. A pandemia matou entre 50 e 100 milhões de pessoas a mais que a peste negra em números absolutos, mas praticamente sumiu da memória coletiva, enterrada sob a sombra da guerra que aconteceu junto. Cólera. O cólera é uma infecção bacteriana transmitida por água contaminada e no século XIX provocou pandemias que arrasaram continentes inteiros, principalmente em cidades que cresciam mais rápido do que a infraestrutura conseguia acompanhar. A bactéria Vibrio cholerae entra no corpo pela água ou comida contaminada com fezes de alguém infectado. Uma vez dentro, ela libera uma toxina que faz as células do intestino expulsarem água sem controle. O sintoma principal é uma diarreia tão severa que uma pessoa pode perder até 20 litros de líquido em um único dia. A desidratação chega tão rápido que alguém saudável de manhã pode estar morto à noite, com a pele enrugada, os olhos fundos e o corpo gelado. Durante décadas, ninguém entendia como a doença se espalhava. A teoria dominante culpava o ar ruim. Foi um médico chamado John Snow quem, durante um surto em Londres, rastreou os casos até uma única bomba de água pública contaminada com esgoto. Ao desativar aquela bomba, os casos praticamente pararam da noite para o dia.
Essa descoberta não só travou um surto, fundou a epidemiologia moderna como ciência. O cólera ainda existe hoje em lugares onde o acesso à água potável e saneamento básico é limitado, provando que essa não é uma doença do passado, e sim uma doença da pobreza e da falta de infraestrutura, capaz de voltar a qualquer momento que as condições permitirem. HIV. O HIV é um vírus que ataca diretamente o sistema imunológico, especificamente as células responsáveis por coordenar a defesa do corpo contra outras infecções. Ele se transmite por sangue, fluidos sexuais e de mãe para filho durante a gravidez ou a amamentação. O que torna o HIV tão perigoso não é matar diretamente, e sim destruir as defesas do corpo aos poucos, deixando a pessoa exposta a infecções que normalmente seriam inofensivas. Quando o sistema imune fica fraco o suficiente, a pessoa desenvolve AIDS, a fase em que doenças comuns, como uma pneumonia ou uma micose, se tornam fatais. Nos anos 80, quando a epidemia explodiu, ninguém sabia o que causava aquilo. Pacientes chegavam aos hospitais com sintomas que os médicos nunca tinham visto juntos e morriam em questão de meses sem nenhum tratamento disponível. O medo e o estigma social foram tão devastadores quanto o próprio vírus. Comunidades inteiras foram culpadas, isoladas e abandonadas por governos que demoraram anos para reconhecer publicamente a crise. Milhões morreram enquanto a pesquisa avançava lentamente por falta de vontade política. Hoje, graças aos antirretrovirais, uma pessoa com HIV pode viver uma vida longa e normal e até chegar a uma carga viral indetectável, o que significa que ela não transmite mais o vírus a ninguém. O HIV deixou de ser uma sentença de morte automática e virou uma condição controlável, mas só depois de mais de 40 milhões de vidas perdidas pelo caminho. Ebola. O ebola é um dos vírus mais letais que a ciência conhece, capaz de matar até 9 em cada 10 infectados em alguns surtos. Ele se transmite por contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada, o que significa que cuidar de um parente doente ou até preparar o corpo dele para um funeral já é o suficiente para se contaminar. O vírus ataca as paredes dos vasos sanguíneos e compromete a capacidade do sangue de coagular. Os sintomas começam com febre, dor muscular e fraqueza extrema, mas avançam rápido para vômitos, diarreia severa e, nos casos mais graves, sangramento interno e externo pelos olhos, gengivas e outros orifícios do corpo. A velocidade com que a doença progride é o que a torna tão aterrorizante. Uma pessoa pode ir de só um pouco cansada a gravemente doente em questão de 2 dias. Durante o surto na África Ocidental, em 2014, o sistema de saúde de vários países simplesmente colapsou. Profissionais de saúde se contaminavam ao atender os pacientes. Os hospitais ficaram sem equipe e o medo fez com que muita gente escondesse os doentes em casa, em vez de levá-los para tratamento, o que só acelerou o contágio dentro das famílias. O que impediu o ebola de virar uma pandemia global não foi nenhuma cura milagrosa, e sim algo bem mais simples. O vírus mata tão rápido e de forma tão visível que fica mais fácil de rastrear e conter do que doenças silenciosas, que demoram semanas para mostrar sintomas. Sarampo! O sarampo é um dos vírus mais contagiosos que existem, tanto que, se uma pessoa infectada entra numa sala, até 9 em cada 10 pessoas sem proteção que respirarem aquele mesmo ar vão se contaminar, mesmo horas depois de o doente já ter saído dali. O vírus fica suspenso no ar em partículas minúsculas e ataca o sistema respiratório, mas o verdadeiro perigo está no que ele faz com o sistema imunológico. O sarampo não adoece só na hora. Pesquisas recentes descobriram que o vírus apaga parte da memória imunológica, deixando o corpo vulnerável a doenças que ele já tinha vencido antes, por meses ou até anos depois da infecção. Os sintomas começam com febre alta, tosse e olhos irritados, e depois vem aquela erupção vermelha que cobre o corpo todo, de cima para baixo. Em crianças desnutridas ou com imunidade baixa, o sarampo pode causar pneumonia grave, inflamação no cérebro ou cegueira permanente. Antes da vacina, praticamente toda criança do mundo pegava sarampo antes dos 15 anos, e milhões morriam por ano só dessa doença. O mais inquietante é que, diferente das outras da lista, o sarampo é totalmente evitável com 2 doses de uma vacina barata e segura. Mesmo assim, ele continua causando surtos mundo afora, sempre que a taxa de vacinação cai, provando que algumas das maiores ameaças para a humanidade não vêm de vírus novos, e sim de vírus antigos, que voltam quando a gente baixa a guarda. Poliomielite. A poliomielite é um vírus que, na primeira metade do século XX, aterrorizava os pais do mundo inteiro de um jeito bem particular. Ele atacava principalmente crianças e muitas vezes deixava paralisadas para sempre em questão de dias. O vírus se transmite principalmente por água ou alimentos contaminados com fezes, entra pela boca e, na maioria dos casos, provoca só sintomas leves, tipo uma gripe. Mas numa pequena fração dos infectados, o vírus consegue atravessar até o sistema nervoso central e ataca diretamente os neurônios motores, as células que dizem aos músculos quando e como se mexer. Quando esses neurônios morrem, o músculo simplesmente para de responder. Uma criança que de manhã andava normalmente podia acordar no dia seguinte
sem conseguir mover uma perna, um braço, ou, nos casos mais graves, sem conseguir respirar sozinha, porque os músculos do peito ficavam paralisados. Esses casos acabavam dentro de uma máquina chamada pulmão de aço, um cilindro metálico que respirava pela pessoa. E alguns pacientes passaram anos, décadas inteiras, vivendo dentro dessa máquina. As piscinas públicas fechavam no verão, com medo dos surtos. Os pais trancavam os filhos em casa por meses. A chegada da vacina nos anos 50 mudou tudo, e a polio deixou de ser uma das doenças mais temidas do planeta para ficar à beira da erradicação total, com só um punhado de casos registrados por ano, nas poucas regiões onde a vacinação ainda não chega em todo o mundo. Gripe suína H1N1. Em 2009, um novo vírus de influenza surgiu quase do nada e se espalhou pelo planeta em questão de semanas, virando a primeira pandemia oficial do século XXI. O vírus era uma combinação genética inédita, uma mistura de fragmentos de vírus que normalmente circulam em porcos, aves e humanos, fundidos numa cepa completamente nova, contra a qual ninguém no mundo tinha imunidade prévia. Ele se transmitia igual a qualquer gripe comum, pelo ar e por contato com superfícies contaminadas, o que permitiu que cruzasse fronteiras antes que qualquer país conseguisse reagir. Os sintomas eram praticamente idênticos aos de uma gripe normal: febre, tosse, dor de garganta, cansaço, e isso foi parte do problema. As pessoas continuavam indo trabalhar, à escola, a eventos, achando que era só um resfriado forte, enquanto contaminavam centenas de outras. O que tornou essa pandemia diferente foi o grupo de maior risco. Ao contrário da gripe sazonal comum, que atinge mais os idosos, esse vírus afetava com mais gravidade crianças, jovens e gestantes. Escolas inteiras fecharam por semanas, governos declararam emergência sanitária e começaram campanhas de vacinação em tempo recorde. No fim, mesmo infectando centenas de milhões de pessoas, a taxa de mortalidade foi mais baixa do que se temia inicialmente. Mas a pandemia de 2009 serviu como um ensaio geral, mostrando o quão rápido um vírus novo pode se mover num mundo hiperconectado, uma lição que o planeta enfrentaria de novo, numa escala muito maior, uma década depois. Covid-19. A Covid-19 é um vírus respiratório que, em poucos meses, conseguiu algo que nenhuma outra doença tinha conseguido na era moderna: parar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Ela se transmite principalmente pelo ar, por gotículas e aerossóis liberados ao falar, tossir ou simplesmente respirar. O que tornou o vírus tão difícil de controlar foi o fato de que uma pessoa podia transmitir a doença por dias antes de sentir qualquer sintoma, ou até sem nunca desenvolver sintoma nenhum. O vírus entra pelas vias respiratórias e se liga a receptores presentes nas células dos pulmões, mas também no coração, nos rins e nos vasos sanguíneos, o que explica por que alguns pacientes tinham complicações em órgãos que, a princípio, não pareciam ter relação nenhuma com uma infecção respiratória. Nos casos graves, os pulmões enchiam de líquido e o paciente literalmente se afogava por dentro, precisando de um respirador para sobreviver. Hospitais em vários países chegaram a um ponto em que os médicos precisavam decidir quem recebia um respirador e quem não recebia, porque não tinha para todo mundo, ruas vazias, fronteiras fechadas, economias congeladas. A grande diferença em relação a todas as pandemias anteriores foi a velocidade da resposta científica. Em menos de um ano, vacinas foram desenvolvidas, algo que historicamente levava entre 5 e 10 anos para qualquer outro vírus. Mas essa mesma velocidade gerou desconfiança, e a pandemia acabou dividindo a sociedade quase tanto quanto o próprio vírus, entre quem confiava na ciência e quem não confiava. Uma rachadura que até hoje não se fechou por completo. Qual história te deu mais medo? Comenta aí, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu mostro a pandemia que os cientistas mais temem, e ela já tá circulando debaixo do nosso nariz. Te espero lá!